Olá, vestibulando! O vídeo de hoje é sobre estequiometria, que é um tema muito importante para a sua prova de química do vestibular. Então, sem mais enrolações, vamos primeiro de tudo entender o que é a estequiometria em si. Ela pauta nas leis ponderais, ou seja, leis relacionadas à massa das substâncias. E a primeira delas é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, que diz que em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é exatamente igual à massa total dos produtos. A gente tem até aquela famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ou como eu já ouvi de um certo professor, na natureza, nada some, nada se brota. Ou seja, se eu tinha 10 gramas de reagentes, eu vou ter que ter 10 gramas de produtos. Não importa se for em forma de gás, em estado sólido, estado líquido. Talvez você não esteja vendo, talvez tenha até se transformado em gás. Mas se aquele reagente for purinho e se houve 100% de rendimento, de fato, a massa é a mesma. A segunda delas é a lei de Proust, ou lei das proporções definidas, que diz que uma substância é sempre constituída pelos mesmos elementos e na mesma proporção em massa. Então, se você dobrar a quantidade de um reagente, você vai dobrar a quantidade de todos os outros reagentes para manter a estequiometria, para manter a proporção. Então, se você formava um determinado composto com 50 gramas de A e 20 gramas de B, se você decidir usar 100 gramas de A, você vai ter que usar 40 gramas de B, porque a gente está falando ainda de reações sem sobras. Caso contrário, se você colocar um reagente a mais e não aumentar a proporção no outro reagente também, um dos reagentes vai agir como limitante e o outro reagente vai agir como um reagente em excesso. Agora eu trouxe alguns conceitos-chave que você precisa dominar para fazer uma questão de estequiometria bem rapidinho, sem sofrer muito. E o principal deles, que eu acho que confunde muita gente, eu vou pedir para você se atentar nesse início, é a constante de Avogadro. Ela é uma constante assim como qualquer outra, ou seja, só um número pré-estabelecido, que nesse caso é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Sim, é um número bem grandinho, e ele pode se referir a átomos, a moléculas, a íons, e a gente chama de mol. Então, aprenda a diferenciar. Eu posso dizer assim: eu tenho aqui 1 mol de gás oxigênio, ou seja, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás oxigênio, que é formado, no caso, por 2 átomos do elemento oxigênio. Mas eu também posso falar: eu tô aqui com 1 mol de átomos de oxigênio mesmo, quer dizer que eu tô com 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É apenas entendendo o que é mol que você já pode começar a compreender os conceitos de massa molar e de volume molar. Então, quando eu falo que a massa molar é aquela indicada na tabela periódica, eu quero dizer que a massa molar de uma molécula de água, por exemplo, é de 18 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de moléculas de água, ou seja, em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, a gente tem 18 gramas de massa. O mesmo raciocínio para o volume molar. Em 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros por definição. Mas essa informação, na maioria das vezes, muito provavelmente vai ser dada na sua prova, como 22,4 ou às vezes até arredondado como 25. Aqui eu trouxe a base do raciocínio lógico para você desenvolver questões de estequiometria. E o primeiro de tudo é se certificar de que a reação que você escreveu é uma equação, ou seja, que ela está balanceada de acordo com os coeficientes estequiométricos, que a quantidade de um mesmo elemento está igual dos dois lados da reação, tanto dos reagentes quanto dos produtos, até porque, lembrando do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde. Geralmente, nas provas, já vai vir equação, já vai vir uma reação balanceada, mas caso seja uma questão que você mesmo vai construir a reação, se certifique de balancear antes de iniciar qualquer cálculo. Outro ponto importante é você estar sempre atento ao que a questão está pedindo e também à unidade de medida que essa questão está pedindo, porque uma vírgula para a direita, uma vírgula para a esquerda faz total diferença. Um 0 a mais, um 0 a menos faz total diferença na hora de você marcar a resposta correta. E é muito importante que você saiba regras básicas de conversão, saiba da constante de Avogadro, saiba passar de gramas para quilogramas para toneladas, de litros para mililitros. Uma vez com essas regras alinhadas, você pode finalmente aplicar a regra de 3 sem medo de ser feliz. Mas calma lá. Será que é sempre assim? Na realidade, as proporções entre os reagentes nem sempre são respeitadas, esses reagentes nem sempre estão puros, e mesmo estando puros, mesmo estando proporcionais, nem sempre a reação tem um rendimento ideal de 100%. E esses casos especiais a gente vai deixar para outro dia.
Agora você pausa o seu vídeo, tenta resolver a questão, que eu já vou iniciar a resolução com você. Que informações nós temos nessa questão? Que precisamos de 50 kg de bauxita para produzir 10 kg de alumínio e que o Brasil conseguiu reciclar 97,4% de 4 vezes 10 elevado à quinta toneladas de latas vendidas. Ou seja, essas latas foram fruto de reciclagem e não de uma nova exploração de bauxita. É como se houvesse um crédito por não precisar explorar tanta bauxita quanto seria se nós não tivéssemos reciclado nada. Então, nós calculamos 97,4% dessas toneladas para saber quanto em toneladas de latas de alumínio que nós obtivemos sem nem precisar utilizar bauxita. E nós encontramos 389,6 vezes 10 à terceira toneladas. Aí vem o raciocínio. Se eu preciso de 50 kg de bauxita para produzir 10 kg de alumínio, quantos quilos de bauxita eu precisaria para produzir todas essas toneladas, que eu vou passar para quilos, por isso eu coloquei 10 à sexta e não 10 à terceira, de alumínio. Encontrando o valor desse X, ou seja, da bauxita que precisaria ser extraída, mas não foi, é necessário apenas fazer adaptações para ficar condizente com as alternativas do enunciado, ou seja, se as alternativas pedem toneladas, nós vamos dividir por 1.000 para passar de quilos para toneladas. E também nós vamos trazer essa vírgula 3 casinhas para a esquerda, porque nós não temos a opção de 1948, nós temos a opção de 1,9 vezes 10 elevado à sexta toneladas, que é um número equivalente. É muito importante você saber brincar com os números para ficar condizente com a alternativa. A próxima questão deseja saber qual o ganho percentual em massa do cloreto de cálcio quando ele absorve a umidade do ambiente e passa por um processo de hidratação. Bom, antes ele era um CaCl2 e a sua massa era de 111 gramas por mol. Depois ele se tornou CaCl2, para cada CaCl2, 2 moléculas de H2O, então para cada 111 mais 2 vezes o 18. Ele passou de 111 gramas para 147 gramas. E é aí que a regra de 3 entra. Se 111 é 100%, 147 é quantos por cento? X. Se aplica a regra de 3 e encontra-se que 147 gramas é 132% daquela massa inicial de 111, ou seja, um ganho percentual de 32%, que se refere à alternativa D. Estamos disponíveis para dúvidas, bons estudos e até a próxima, vestibulando!